Dando início à apresentação da atividade produto da disciplina de desenvolvimento didático pedagógico. Meu nome é Leide Daiane e durante o processo formativo eu estive sob a orientação do professor Venceslau. O tema escolhido foi a produção de energia elétrica por meio do uso de placas solares fotovoltaicas. Fazendo uma contextualização rápida sobre o tema, a energia solar fotovoltaica é caracterizada pela conversão direta da radiação solar em eletricidade, utilizando as células fotovoltaicas. Essas células fotovoltaicas utilizam o efeito fotoelétrico, que é um fenômeno físico na qual os fótons colidem com os átomos do material semicondutor, liberando assim elétrons que criam um fluxo de corrente elétrica quando são direcionados por um campo elétrico dentro da célula. Sendo assim, as células fotovoltaicas, a energia solar fotovoltaica, capta a energia da luz e a transforma diretamente em eletricidade, sem a necessidade de processos intermediários, como, por exemplo, o uso de turbinas ou a queima dos combustíveis fósseis. Sendo assim, ela se encontra em destaque, é uma energia limpa, sustentável e que, como eu já falei, se encontra em destaque. Sobre as vantagens e as desvantagens de fazer uso da energia solar. Nós temos várias modalidades, residencial, para grandes empresas também que podem fazer o uso desse tipo de energia. Então, algumas vantagens. Nós temos que é uma fonte renovável e sustentável, reduz os custos de energia, possui um baixo impacto ambiental, possui também versatilidade de aplicação e acaba valorizando o imóvel. Isso quando a gente fala, é claro, em uma aplicação residencial. Algumas desvantagens. Possui um custo inicial alto, depende do clima, estamos falando de energia solar fotovoltaica, ou seja, depende do sol para ser produzida. O armazenamento de energia dessa modalidade ainda é caro, pois nós sabemos que as baterias são caras e para armazenar esse tipo de energia também encarece o processo. Há a necessidade de um espaço necessário, espaço físico. Há também a questão da degradação e da substituição das placas solares que têm vida útil. E também sobre os impactos ambientais na produção. Ou seja, para se fazer as placas solares, há um certo impacto, uma certa necessidade de extração de recursos naturais que acabam impactando o meio ambiente. Em relação ao produto educacional, nós possuímos como objetivo explicar o conceito de energia solar e como ela é captada, demonstrar o funcionamento básico de um sistema fotovoltaico, discutir as vantagens e as desvantagens do uso da energia solar e estimular a reflexão sobre a importância desse tipo de fonte de energia. O conteúdo programático foi esquematizado da seguinte maneira. Inicialmente, falar sobre fazer uma abordagem introdutória sobre a energia solar, como conceito, tipos de energia solar, as vantagens, as desvantagens. Em seguida, falar sobre os fundamentos da tecnologia fotovoltaica, como os componentes do sistema fotovoltaico, os tipos de células, os princípios básicos da geração fotovoltaica, a instalação, manutenção dos sistemas fotovoltaicos.
Em seguida, falar também sobre os impactos ambientais e a sustentabilidade. E, por fim, falar também sobre o futuro da energia solar, como que vai se dar, quais são as expectativas em relação a isso. A metodologia escolhida foi a exposição de aulas teórico-práticas a ser feita de maneira didática, com a utilização de metodologia ativa. Quando eu falo em metodologia ativa, eu estou falando em rodas de conversa, em dinâmicas, para fazer com que o aluno interaja e se aproprie melhor da temática. Público, turmas de até 30 alunos. E a duração sugerida da aula serão 4 encontros, com 1 hora e 30 cada, totalizando 6 horas de aula. Para a realização desse momento, serão necessários recursos como projetor ou TV para exibição de vídeos e slides, mini painéis solares, LEDs, fios, calculadoras solares, EPIs, quadro branco, pincéis, apostila e impressos. Em relação também ao produto educacional em si, esmiuçando por aula. Na primeira aula, será abordado o conteúdo do Introdução à história e evolução da energia solar fotovoltaica no Brasil e no mundo, onde irá acontecer a exposição dialogada por meio do uso de slides e também a discussão em grupo sobre as vantagens e as desvantagens dessa fonte de energia. Na segunda aula, será abordado como conteúdo os fundamentos da tecnologia fotovoltaica, onde será feita a exposição de slides e vídeos que explanem os componentes e como funcionam as células fotovoltaicas. Na terceira aula, nós teremos uma aula prática, onde irá ocorrer a demonstração prática dos componentes do sistema, como painéis, inversores, baterias, e também irá ocorrer a simulação do funcionamento de um painel solar. E, por fim, na quarta aula, teremos como conteúdo a avaliação dos impactos ambientais e do potencial de geração de energia dessa fonte energética, onde os alunos serão estimulados por meio de um estudo de caso a discutirem em grupo sobre toda a temática já discutida, assim como também o simular a aplicação desse tipo de energia em algum local específico que eles queiram ver a viabilidade. Tudo para treinar. Também nessa aula, na quarta e última aula, irá ocorrer o tira dúvidas, caso tenha algum aluno tenha alguma dúvida, e por fim o encerramento. Eu escolhi como método de avaliação do conhecimento dividir os alunos em alguns grupos para que eles possam explanar o produto da atividade 4, que foi o estudo de caso sugerido para eles. Então, eles vão se reunir na aula 4 e eles serão avaliados por meio desse estudo de caso. Como conclusão, este produto educacional pretende proporcionar aos participantes uma base sólida sobre os fundamentos da energia solar, capacitando-os a avaliar os potenciais de geração energética e analisar os seus impactos. Além disso, pretende fomentar o envolvimento dos estudantes com temas ambientais e fortalecer o compromisso com a sustentabilidade. Essas foram as minhas referências. Muito obrigada pela atenção.